Amém, glória a Deus. Então vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo, no nome de Jesus, glória a Deus. Curve a sua cabeça, amados, vamos falar com Deus, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nós erguemos a nossa voz diante do Senhor, para te pedir, ó Pai, sabedoria, entendimento, meu Deus, da tua palavra. Pai, que nesta noite o Senhor possa trazer as revelações sagradas da tua palavra ao nosso coração. Meu Deus, nós oramos e te pedimos para que o Senhor possa fazer assim, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém, glória a Deus. Nós vamos para a primeira pergunta. No nome de Jesus, a pastora Valdeci vai estar respondendo aí a primeira questão, no nome de Jesus. A primeira pergunta, amados, fala assim: o que é autoridade espiritual? O que é autoridade espiritual? A letra A vai dizer: é o poder e a responsabilidade que Deus concede aos seus servos para cumprir a sua vontade na terra. A letra B vai dizer: é a capacidade de influenciar e liderar outras pessoas para o bem. A letra C vai dizer: é a força e a coragem que vem de Deus para enfrentar as dificuldades da vida. Nós vamos ler Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. A pastora Valdeci vai estar lendo aí no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Romanos 13, verso 1 e 2 diz assim: todas as almas estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Qual é a resposta, pastora? Vou ler aqui. O que é autoridade? É o poder e a responsabilidade que Deus concede ao seu servo para cumprir a sua vontade na terra, ou é a capacidade de influenciar e liderar outras pessoas para o bem, ou é a força e a coragem que vem de Deus para enfrentar a dificuldade na vida? Qual é das três alternativas? O que é autoridade espiritual? É o poder e a responsabilidade que Deus concede ao seu servo para cumprir sua vontade na terra. É a capacidade de influenciar e liderar outras pessoas para o bem. Todas são boas. E é a força e a coragem que vem de Deus para enfrentar as dificuldades da vida. A, o B, o C. E agora, pastor? Qual é, pastora? Parece que é tudo. Tudo são boas, mas o poder e a responsabilidade que Deus concede aos seus servos para cumprir a sua vontade na terra. Acho que é a A. Acho não, é. Alguém concorda com a pastora Valdeci? Ela diz que é a letra A. Alguém concorda? Pronto. O que acontece, amados? A autoridade espiritual é algo que nós recebemos de Deus. Todos nós recebemos, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, recebemos de Deus autoridade espiritual. A própria palavra de Deus vai dizer isso. Autoridade para expulsar demônios, para colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então recebemos essa autoridade de Deus. E o que a pastora Valdeci respondeu aí é o poder e a responsabilidade que Deus concede aos seus servos para cumprir a sua vontade na terra. Está certo, é a letra A.
porque Deus concede autoridade espiritual e responsabilidade que Deus concede para cada um de nós, que acreditamos nele e que aceitamos o Senhor Jesus. Pastor, e vale ressaltar também, porque aqui está falando de autoridade espiritual, né? Que são os pastores, obreiros, sacerdotes, aquele que Deus chama para poder ensinar o povo a sua palavra, guiar pelo caminho da sua palavra. Mas existem também outras autoridades, porque o texto diz assim, que toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, e a Bíblia diz, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então o governador, o presidente, o rei, todas essas autoridades, elas são constituídas pelo próprio Deus, e a gente precisa aprender a respeitar as autoridades. Eu posso não gostar de um prefeito, de um governador, de um político ou de uma autoridade, mas eu preciso aprender a respeitar e honrar ela como autoridade. É uma autoridade. Tem pessoas que, por exemplo, suponhamos, o prefeito veio aqui na igreja. Eu particularmente eu não ouvi nada, mas existem igrejas que o povo comenta, e a gente chamou o prefeito aqui para orar. Aí alguém pode pensar assim, só porque é o prefeito e não sei o que, nunca me chamou na frente para orar, por que não chama um visitante para orar? Mas a gente precisa entender o que é autoridade. Um prefeito, mesmo que você não vote, ou que eu não vote naquele prefeito, mas se ele está num lugar, ele é uma autoridade, precisa ser honrada. A Bíblia diz que toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não foi ordenada por Deus, e aqueles que resistem às autoridades estão resistindo ao próprio Deus. Então a gente deve orar pelas autoridades, respeitar e honrar. Não é que eu vou concordar com tudo que eles falam, com tudo que eles fazem, mas eu tenho que aprender a respeitar, a aprender a honrar. Por quê? Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, que seja ela política, espiritual, que seja um policial, que tem pessoas que dizem assim, eu não tenho medo de polícia, não sei o que. Os policiais são uma autoridade constituída por Deus, e nós precisamos como cristão respeitar essas autoridades. Se o policial mandou você parar, você vai fazer o quê? Parar. Se tem uns procedimentos que ele precisa fazer, então eu vou respeitar ele mas eu não fiz nada de errado. Mas ele é uma autoridade, e eu preciso me sujeitar àquela autoridade dentro daquilo que está proposto diante da lei. Glória a Deus, amém. Vamos para a pergunta 2. A obreira Lucicléia vai estar respondendo. Qual é a origem e a finalidade da autoridade espiritual? A letra A vai dizer: autoridade espiritual vem do homem e tem como objetivo dominar e controlar os outros. A letra B diz: autoridade espiritual vem de Satanás e tem como objetivo enganar e destruir os outros. A letra C vai dizer: autoridade espiritual vem de Deus e tem como objetivo glorificar a Deus e abençoar os outros. Vamos ler Salmo 115, verso 1. Amém? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. A resposta correta aqui, qual é a origem e a finalidade da autoridade espiritual, é a letra C. Eu não vou estar lendo essas outras porque o pastor já leu, né? Então, eu não concordo que a autoridade espiritual vem do homem, porque já pensou se o homem tivesse uma autoridade, como fala aqui, o homem tem autoridade e tem como objetivo diminuir e controlar os outros. Imagine se eu tivesse uma autoridade espiritual para diminuir as pessoas e controlar as pessoas em tudo que eu quisesse que a pessoa fizesse, me obedecesse. Então isso aí não vem de Deus. E nós sabemos que a autoridade espiritual, como o bispo já explicou, ele já deu a resposta correta na anterior, que a autoridade espiritual vem de Deus.
Satanás ele não tem como dar uma autoridade espiritual, porque como seria o mundo com a autoridade espiritual de Satanás? Se o mundo já é do maligno, e com a autoridade espiritual dele, ele ia acabar com tudo e destruir todos nós. A autoridade espiritual vem de Deus e tem como objetivo glorificar a Deus e abençoar os outros, como diz na palavra no Salmo 115, não a nós. Então já está explicando que a autoridade espiritual vem de Deus, então a gente tem que glorificar a Deus pela essa autoridade espiritual, e que nem todos nós temos autoridade espiritual. A autoridade espiritual é dada por Deus e Ele dá a quem Ele quer. Amém? Hein, pastor? Vale ressaltar aqui que isso aqui é muito importante. Por quê? A autoridade espiritual vem de Deus e é para glorificar a Deus. O problema é que muitas vezes, que seja pastores, bispos, apóstolos, pessoas cristãs, se perdem nisso, em roubar a glória de Deus. Porque tem pessoas que dizem assim: eu orei e fulana foi curada. Aí como se a glória fosse de quem? Da pessoa. É porque eu oro e Deus faz. Então a glória não vai nem para Deus, é para ela. É porque ela que ora, é ela que tem um poder, ela que tem um dom. E serve para mim, serve para você. Por quê? Para que nós não venhamos roubar a glória de Deus. O texto é claro: não a nós, não a mim glória nenhuma. A glória seja dada a Deus, porque nós somos só canal. Ainda que Deus nos use, ainda que por causa de uma intercessão, de uma oração, de um clamor que uma pessoa faça, um homem de Deus, uma mulher de Deus faça, e o poder de Deus se manifeste, mas não vai ser a ela a glória vai ser de Deus. E o problema é que muitos se envaidecem, achando que é o homem. Por quê? Porque o homem tem um dom, porque a mulher tem um dom, porque Deus usa. Mas é só uma autoridade que Deus constituiu, e a glória sempre tem que ser de Deus e nunca do homem. Sempre honrar e exaltar o nome do Senhor. Amém? É isso aí, porque às vezes há muitas pessoas, por Deus usar e o milagre acontecer, as pessoas começam a se vangloriar, e aí é onde se perde. Então nós sabemos que, como o bispo falou, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, seja dada a Deus. Amém? Então a resposta certa aí é a letra C. Vamos à terceira. A terceira questão diz assim: quem tem autoridade espiritual e como exercê-la? A letra A vai dizer: todos os crentes em Jesus têm autoridade espiritual e deve exercê-la com fé, amor e obediência. A letra B diz: somente os líderes religiosos têm autoridade espiritual e deve exercê-la com imposição, medo e manipulação. A letra C diz: ninguém tem autoridade espiritual e deve exercê-la com dúvida, indiferença e rebeldia. A irmã Rose vai estar respondendo. Glória a Deus. A terceira questão, a referência bíblica em Mateus 28, 18, verso 20. 18 e 20. 28, Mateus 28, 18 e 20. 18 e 20, isso. 19 também. 19 também? Isso. 18, 19 e 20. Ok. Mateus 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Eu não concordo
que somente os líderes religiosos. Também não concordo que ninguém tem autoridade espiritual. Conforme, o que diz aí o capítulo e os versículos, deixa claro, o próprio Jesus, ele nos ensinou. E quando a gente é levado ao batismo, a gente é nova criatura. E a exemplo do próprio Jesus, o que aconteceu quando Jesus ali estava sendo batizado? O Espírito Santo de Deus, desceu. E esse mesmo Espírito, quando cada um de nós nos entregamos verdadeiramente, também somos abençoados por esse agraciado. Então, o número 3, a letra A. Todos os crentes em Jesus têm autoridade espiritual e devem exercê-la com fé, amor e obediência ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Vale ressaltar, isso é muito importante, porque quando é para expulsar um demônio, quem é que as pessoas chamam para expulsar um demônio? O bispo, o pastor. Então, assim, o membro da igreja tem autoridade para expulsar um demônio? Sim ou não? Sim. Só que muitas vezes ele não assume essa autoridade espiritual. Ele não entende que foi dada a ele. Porque ele pensa assim: eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Existe alguém que não consegue, que serve a Deus? Não existe. Se essa pessoa é serva de Deus, olha o que é que Jesus diz: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Aí ele diz: vão. E depois você vai ler em outros versículos, eles vão dizer: em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome vocês vão curar. E o problema é que a gente não assume a nossa autoridade espiritual como filho de Deus, como servo de Deus. A gente acha que é só o pastor, que é só o bispo. O bispo, o pastor, eles são servos que estão exercendo uma função no reino. Mas quando fala de autoridade espiritual, é autoridade sobre as pessoas? Não, é sobre o mundo espiritual, autoridade no mundo espiritual. Então você é um soldado, você é um general no reino de Deus. Você precisa entender isso, é uma autoridade, que você pode orar pelas pessoas para ela ser curada, que você pode orar e expulsar os demônios. Não tem bispo, não tem ninguém, meu irmão, é você mesmo. Assuma a sua posição de autoridade espiritual e dizer: é-me dado esse poder também. Em nome de Jesus, demônio sai. Em nome de Jesus, seja liberto, seja curado. Deixa Deus te usar, amém? Não se acovarde não, porque essa autoridade é de todos nós. Todos nós temos essa autoridade. Tem um porém? Qual é? Com fé, amor e obediência. Sim. Não se esquecendo também que, assim, o bispo falou algo interessante, que muitos de nós não temos, assim, a confiança nessa autoridade que Deus nos deu. Por quê? Porque a irmã Badessi também falou algo que completa. É o quê? O temor, confiança, obediência. E se a gente também não tiver o temor, o amor e a obediência, a oração, o jejum, ali nós não vamos ter essa autoridade, porque não estamos revertidos das armaduras de Deus. Porque corre o risco da gente tentar fazer algo espiritual e acabar sendo envergonhado. Então tem que estar jejum, oração, obediência, e a fé também, nossa fé tem que estar ligada ao Pai. Exatamente. Para exercer essa autoridade, é como a irmã falou aí, a pessoa tem que ter fé, amor e obediência a Deus. Se a pessoa ele não tem fé, ele não tem amor, ele não tem obediência a Deus, não vai ter como ele exercer essa autoridade dada por Deus sobre a vida dele. É para comentar ou é outra pergunta? Meus irmãos, em relação a esse negócio, é simples. Todos nós temos autoridade. Todos nós, dependendo de qualquer um. Agora tem gente, não. Se não for o pastor botar a mão na cabeça, não boto. Todos nós temos autoridade. Não foi dada pelo pastor, nem pelo bispo, nem por homem nenhum, mas sim vem do alto.
Aí o que acontece? Aí a maioria de nós temos medo. Expulsar demônio é fácil. Você fala assim, sai em nome de Jesus, ele é obrigado a sair. Ele não vai ficar. Agora, nós temos que ter essa certeza, essa confiança. E outra coisa, se tiver em pecado, não faça isso não, que você vai sair de lá pelado e apanhado. Se tiver fazendo coisas indevidas. Entendeu? Tem que estar firme na rocha, meus irmãos. É isso que eu coloquei. Então, não temas, que Jesus, Deus é contigo. Para, a autoridade foi lhe dada. A autoridade que o demônio tem, só aquilo que o cristão dá para ele. Eu não dou não, e acabou, eu não tenho acordo com ele não. Ah, rapaz. Bispo, só uma pergunta. A gente pode, algum dos irmãos aqui, né, pode se deparar com uma situação dessa há algum tempo. Por exemplo, a gente falou aqui sobre expulsar demônios, né? A pessoa está endemoniada, vou chamar o bispo? Não, eu tenho autoridade também, eu posso ir lá. Só que no verso 19 fala a respeito de batismo. Ide por todo mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho. Quando é para batizar, qualquer cristão pode batizar uma pessoa ou é só um pastor, só um bispo? A pergunta é boa. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazei discípulo. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele tem autoridade para batizar. Agora, por exemplo, tem aqui a igreja. Quem é os responsáveis pela igreja? É o pastor. Aí, o pastor é o responsável. É ele que decide quem é que realmente está apto para batizar, quem não está. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque senão você vai sair batizando. Só, bispo, eu já batizei essa daqui, viu? Se eu batizar mais não, é ovelha. Chegou um rapaz da igreja lá de baixo. Ele não estava participando direitinho das normas da igreja. E ele veio aqui e disse assim, o senhor pode me batizar? Eu disse, posso. Eu disse assim, o senhor vai congregar com a gente? Ele disse, não. Eu falei, mas como é que eu vou te batizar e você não vai congregar com a gente? Não, é porque eu sou da outra igreja e tal, e o pastor não quer me batizar, e o senhor me batiza e eu volto para lá batizado. Eu falei, não, moço. Ah, mas por que o pastor não quer te batizar? É porque eu não estou indo nos estudos do batismo e eu trabalho e botou um monte de desculpa. Eu disse, não, eu não posso. Se for para eu te batizar, você tem que congregar pelo menos. É que nessa igreja. Agora eu te batizar para você voltar para lá, para congregar lá, eu não posso. E ele ficou chateado comigo, saiu revoltado e voltou. Aí no final ele começou a participar dos estudos lá e batizou. Então assim, por quê? Você pode estar numa roça, você está pregando para alguém e alguém disser assim, eu quero ser batizado agora, e aí? E só quando o bispo vir aqui. Só no dia que o pastor puder vir aqui. Não. Se a pessoa quer se batizar, você pregou a palavra e a pessoa decidiu ser batizada por você, vai lá e batiza ela, meu irmão. Olha, está aqui, a Bíblia ensina, eu sou um discípulo de Jesus. Agora, quem é discípulo? Quem não é discípulo, não tem autoridade para batizar ninguém. Quem não é discípulo, não tem autoridade nem para expulsar demônio. Por quê? Porque vai ser envergonhado, a pessoa não vai estar debaixo da obediência. Então, o batismo é qualquer que é discípulo. Então, se o pastor disser assim, vamos supor, o pastor Flávio está na igreja e tal, e o pastor Flávio chama Ana Laís. Falou, irmã Ana Laís, batiza esse irmão para mim aqui, por gentileza. Tem algum problema? Não, se o irmão concordar, não tem nenhum problema. Entendeu? Por quê? Porque quem pode batizar é discípulo. Não existe na Bíblia assim, é só os bispos, é só os pastores, é só... Não, ele enviou os discípulos, os apóstolos, que na época eram discípulos, os discípulos para poder batizar, para poder ensinar. Então o primeiro passo ele diz, ide por todo mundo pregar. A pessoa tem que ouvir a palavra, tem que ser ensinada. E aí depois ele manda batizar. Agora não tem como a pessoa ser batizada se ela não ouviu, se ela não foi instruída na palavra. Mas o batismo pode ser qualquer pessoa, desde que a igreja também, que ela faça parte, aceite, concorde que ela possa batizar outras pessoas. E todo caso tem exceção, né? Então a igreja tem o preparativo para o batismo. Porque senão daqui a pouco você sai batizando um monte de gente, traz aqui, bispo, já batizei esse. Não, tem um estudo do batismo, tem a preparação do batismo, a gente tem uma conversa com as pessoas para explicar detalhadamente o que é o batismo. E se for um caso, exceção, que não tiver outra oportunidade da gente estar lá e você estiver numa roça, numa zona rural, em um lugar que não tem bispo, não tem pastor e a pessoa quiser se batizar, batiza ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
Agora nós vamos para a quarta, não é isso? Como se submeter à autoridade espiritual. Como se submeter à autoridade espiritual. A letra A diz: devemos nos submeter à autoridade espiritual, reconhecendo a sua origem divina, respeitando a sua posição e seguindo a sua orientação. A letra B diz: devemos nos submeter à autoridade espiritual, questionando a sua origem humana, desafiando a sua posição e ignorando a sua orientação. A letra C diz: devemos nos submeter à autoridade espiritual, fingindo a sua origem falsa, desprezando a sua posição e contradizendo a sua orientação. A irmã vai responder ali. Eu vou ler o que está em Hebreus 13, versículo 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E 1 Pedro 2, 13 até o 17? Do 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Estou lendo por lá, bispo. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. De acordo com o que a gente leu e as alternativas que foram colocadas, eu acredito que seja a resposta da letra A. Devemos nos submeter à autoridade espiritual, reconhecendo sua origem divina, respeitando sua posição e seguindo a sua orientação. A questão de submeter, na minha opinião, é algo, eu acho difícil. Não é tão simples como a gente fala na teoria, né? Submeter à autoridade é difícil, ainda mais quando a nossa visão não é de acordo à visão de uma autoridade. Então, assim, é um trabalhar de Deus mais ainda no nosso coração. O Espírito Santo de Deus tem que moldar mais ainda para que a gente venha submeter à vontade de Deus. Então, assim, passando por situações em que você tem que orar por autoridades, porque está na Bíblia, e você vê que o que você enxerga não é de acordo à vontade de Deus, eu acho difícil, né? Se é que os irmãos me entendem, é difícil. Eu sei que é um pouco contraditório, mas eu acho difícil. É contra Deus, né, bispo? E, bispo, então, um exemplo. Se a autoridade, que todas são colocadas por Deus, mesmo que a gente não entenda o propósito, né, que a gente vai fazer uma análise e diz, nossa, não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas ainda assim foi colocada por Deus permissão do Senhor. E a gente não sente no coração de orar por essa autoridade. Estamos em pecado, bispo? O que a Bíblia diz, por exemplo? A Bíblia diz assim: orai pela paz da cidade para que haja paz para vocês. Por exemplo, se eu não oro para que um governante faça o bem, ele vai fazer o quê? O mal. E se ele faz o mal, quem é que é afligido com esse mal? Sou eu. Só que assim, aí vai ter uma nova eleição. Aí eu vou orar para quê? Para que
Eu vou orar ou fazer o meu papel de eleitor voltar para poder ele saia da política ou outro ganhe. Porque, por exemplo, eu tenho que orar para que Deus liberte aquela autoridade. Tem um homem que Deus botou lá, uma mulher que Deus botou e não é de Deus aquela pessoa, ela está cheia do demônio. O que eu vou fazer? Deus liberta aquele endemoniado, liberta aquela endemoniada, Deus liberta essa pessoa, Deus muda, porque através da nossa oração Deus pode mudar ele, Deus pode mudar ela, ou pelo menos muitas coisas Deus pode impedir Ou dele Deus pode fazer. arrancar também, né? Hã? Deus pode tirar. Ou Deus pode tirar. Então assim, por que a gente deve orar? Para que Deus dê sabedoria a essas pessoas. Porque se eles não tiverem sabedoria, quem vai sofrer? Somos nós. Se, por exemplo, o presidente do Brasil não tiver sabedoria, quem que vai pagar o preço? É a gente. É a gente que vai pagar o preço. Então, em vez de eu deixar ele ao Deus dará, eu vou orar para Deus. Deus, toma o controle, Senhor. Toma a direção. Senhor, ilumina aquele homem. Senhor, não deixa o diabo usar ele, não. Senhor, não deixa o diabo tomar conta da vida dele, não. Agora, quando chegar a outra eleição, aí eu vou dizer, Deus, agora não deixa ele mais governar, ou ela, né, ou tanto faz, mas existe a questão do papel do eleitor, de votar e buscar ali para que o outro ou a outra possa ser eleito. Mas orar, a gente tem que orar, porque assim, a gente pode não concordar, a gente pode não gostar da pessoa, mas a gente tem o papel de orar para quê? Para que a gente não sofra. Eu conto, não sei se vocês lembram a história, que um ratinho, ele estava na casa, e aí pegaram e armaram uma ratoeira, e ele, meu Deus, uma ratoeira, eu vou morrer. Aí ele chegou lá na galinha e falou assim, dona galinha, me ajuda, tem uma ratoeira na casa. Ela falou assim, oxe, o que eu tenho a ver com ratoeira? Não tenho nada a ver, o problema é seu. Aí ele foi lá no porco e falou, seu porco, me ajuda, pelo amor de Deus, tem uma ratoeira na casa, eu estou correndo perigo. Aí ele disse assim, o porco, o que eu tenho a ver com ratoeira? O problema é seu. Aí ele foi na vaca e disse, dona vaca, me ajuda, por favor, tem uma ratoeira na casa. Aí ela disse assim, o problema é seu, não tem nada a ver. O ratinho voltou triste. Aí à noite se ouviu o estralo da ratoeira. Aí a dona da casa saiu no escuro, foi pegar para ver, era uma cobra. Aí a cobra mordeu a mulher. Aí internaram a mulher adoeceu, ficou ruim e não tinha muito o que fazer, levaram ela de volta para casa. Chegando em casa, o povo disse assim, não, sabe o que é bom? Uma canja de galinha. Aí pegaram a galinha, mataram e fizeram a canja de galinha. Nada da mulher melhorar, veio muita gente para ver ela e matou o porco. Matou o porco para poder dar comida para aquele povo. Passou uns dias, a mulher morreu. Aí veio mais gente ainda, matou a vaca. E aí deu comida para aquele povo. No final da história, qual é a moral da história? Envolve, você pode, não tem nada a ver com isso. É igual lá na sua casa, tem aquele que dá trabalho, você diz que não tem nada a ver, mas na hora que a coisa aperta para ele, todo mundo paga o preço, é ou não é? Se for preso, você vai ter que ir lá, e aí aquela confusão, você fala, moça, eu não fiz nada de errado, esse abençoado que fez, e agora eu que estou pagando o preço. E a mesma coisa é assim. Você fala assim, esse presidente aí, ou esse governador, não tem nada a ver com ele. Aí daqui a pouco, quem é que vai pagar o preço? É a gente. Então a gente não, vou ajudar esse ratinho aqui para ele não ser pego na ratoeira. Alto preço, né, bispo? Amém. Vamos para... Só um minutinho em cima dessa resposta aí. O que a irmã falou ali não é fácil não. É de travar os dentes mesmo, porque você vê político aí fazendo e acontecendo coisas erradas, aí você vê assim, cara, ainda tem que orar por esse fariseu ainda, por esse cara, não é fácil não, gente. Calma, vou chegar lá. Não, eu sei, eu estou falando o que a gente mais percebe, né? Porém, o que acontece? O que nós, toda a autoridade é constituída por Deus. Agora, qual é o nosso papel? É orar por ele, para que Deus venha libertar e que ele venha parar de fazer o indevido. Porque se nós orarmos, entregar na mão de Deus, a gente também não pode dar uma sentença para ele não. Porque Deus tem poder para curar, para matar, para tirar. A hora que ele quiser e quando quiser, ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas e ponto. Eu já passei por esse processo, eu já passei dessa, mas não foi fácil não, eu não vou mentir.
E quando a Bíblia fala em submeter as autoridades, falam das autoridades políticas constituídas por Deus e fala também dos pastores. As pessoas submeterem as autoridades que são os pastores. E hoje, que foi a autoridade espiritual constituída por Deus, e hoje o que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de submeter, de obedecer às lideranças. Tem dificuldade de submeter, de obedecer às lideranças constituídas e levantadas por Deus, que são os pastores, que são os líderes, que são aí, que tomam conta de igrejas, e às vezes vai dar um conselho à pessoa, o bem, e a pessoa não quer submeter aquilo ali, não quer submeter, não quer obedecer. Então, a palavra de Deus cabe também a isso, que a Bíblia diz lá que vela, ora por vocês, vela pela sua alma. Viu, pastor Nivaldo e todos aqui presentes? Isso é um negócio muito interessante. Por exemplo, qual é o papel do cristão? É conhecer as escrituras. Isso. Entendeu? Não vai ficar numa igreja que tem a cara de igreja, tem placa de igreja, porém não aceita. A culpa é de quem? Não é dele, não. E qual é o nosso papel? Se o pastor, se o bispo ou errar qualquer coisa, bispo, faz favor, vem cá, mas chama com frieza, com tranquilidade, com suavidade, sabe? Como você toma uma água assim, sabe, bem fresquinha quando está com bastante sede, não com força, né? Você chama, deu uma derrapada aqui, irmão, como é que faz, né? Isso. Suavemente, não é com gritaria nem com... Com certeza. Então vamos lá. A questão 5. Quais são os benefícios e os perigos da autoridade espiritual? Quais são os benefícios e os perigos da autoridade espiritual? A letra A diz assim: os benefícios da autoridade espiritual são a paz, a alegria e a proteção de Deus. Os perigos da autoridade espiritual são a soberba, a inveja, a rebelião contra Deus. Os benefícios, a letra B diz: os benefícios da autoridade espiritual são a fama, a riqueza e o poder humano. O poder humano. Os perigos da autoridade espiritual são a humildade, a generosidade e a desobediência a Deus. A letra C diz: os benefícios da autoridade espiritual são a confusão, a tristeza e o abandono de Deus. Os perigos da autoridade espiritual são a soberba, a felicidade e a comunhão com Deus. Vamos ler Tiago 4, 6 ao 10. O irmão ali vai responder. Boa noite a todos. Paz do Senhor a todos aí. No Tiago, capítulo 4, versículo 6, antes ele dá a maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. 8, chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, purificai os corações. 9, sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se a vosso riso em pranto e vosso gozo em tristeza. 10, humilhai-vos perante ao Senhor e Ele vos exaltará. Então, comentário. Praticamente, hoje já estamos tendo um exemplo de vida atual. Quer dizer, esses confrontos que a gente está assistindo na televisão, que está acontecendo no Oriente Médio, é justamente isso, é onde está acontecendo muitas dúvidas. O ramal, o que acontece? Eles estão achando que está com o Espírito de Deus para fazer o que faz, a ganância, matar. O que está acontecendo com a humanidade ali naquele momento, estão confundindo a palavra de Deus em espírito com ganância. Ali, muita gente estão pagando os inocentes por o seu homem achar que
perante a Deus, ele tem o poder de que está fazendo. Então já é bastante isso. Então, claro que nesse caso aqui, o benefício de Deus não é aquilo. O benefício de Deus veio para você receber, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, certo? Levar a palavra a palavra dele aos quatro cantos do mundo, para que você possa ter a sua salvação. Não é riqueza, não é. Então, é claramente aqui que a letra A é a significada da palavra. Amém. Glória a Deus. Então a letra A aí fala: os benefícios da autoridade espiritual são o quê? Paz. Vai promover o quê? A paz. O benefício da autoridade espiritual é isso, vai promover a paz, a alegria e a proteção de Deus. Já os perigos, diz aí que são o quê? São a soberba, e muitas das vezes as pessoas se tornam assim, quando pegam a autoridade, a pessoa se torna soberba, se torna o quê? Vem a inveja, e muitas das vezes a rebelião contra Deus, contra o próprio Deus. Então a resposta certa aí é a letra A, que nem o irmão respondeu. E tem uns lados ruins, tem que ficar alerta por isso, porque quando a pessoa tem autoridade, tem uma autoridade espiritual, tem um lado bom e tem um lado ruim. Se a pessoa não tiver cuidado, se ele não tiver obediência a Deus, não tiver no amor, ele vai para o lado ruim. Ele vai para o lado ruim. Então a gente tem que estar sempre ali debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus, para exercer a autoridade de Deus com amor, com paz e alegria. Amém? A 6 diz assim, olha. Deixa eu falar aqui, irmão, rapidinho, um exemplo aí que aconteceu. Você viu que a gente tinha uma pastora cantora, e do lado dela era esposo, que se dizia que tinha a palavra de Deus. Isso é um exemplo muito grande para essa que nós estamos passando. Quer dizer, uma pessoa que era ligada a Deus, tinha o seu próprio marido ligado a Deus, e que foi feito. Quer dizer, se você não tiver, quer dizer, foi um acontecimento que está acontecendo com essa palavra aí, né? Ele tinha tudo a Deus, mas acabou sendo dominado pela ganância, pela soberba, e acabou matando a própria esposa. Isso é verdade. Uma coisa muito interessante desse negócio. Hoje um dos maiores opositores da igreja, do povo de Deus, chama-se o Deus Mamon, o Deus Dinheiro. Meu amigo, o povo está se vendendo, mas não é pouco não, é coisa pouca, muito pouco, é uma coisa absurda, né? Isso. Mas vamos louvar a Deus, vamos orar a Deus para que isso venha se... Amém. Vamos para o 6. A obreira Josélia vai estar respondendo aí a questão 6. Pode ir lá, obreira, pode ler aí. A questão diz assim: como Jesus demonstrou a sua autoridade espiritual? A letra A vai dizer assim, olha: ele se impôs sobre os fariseus e os saduceus, que eram os líderes religiosos da época. A letra B diz: ele se aproveitou dos seus milagres para ganhar fama, riqueza entre o povo. A letra C diz: ele se humilhou diante de Deus e dos homens, obedecendo à vontade do Pai até a morte. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos ler aí, Filipenses 2, 5 a 11. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o seu nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós vemos que é a resposta C.
ele se humilhou diante de Deus e dos homens, obedecendo à vontade do Pai até a morte. Quando lá na cruz ele pediu a Deus que passasse dele aquele cálice, né, que ele não estava suportando mais, mas ele foi obediente até a morte. E é assim um exemplo para nós, porque hoje a gente, qualquer coisinha, a gente já está irritando, não quer ser exortado, não quer ser obediente aos nossos líderes. A gente vê que se não tiver em Deus mesmo, a gente não tem essa obediência que Jesus teve, né, até a morte. Você vê que Jesus, ele demonstrou aqui, como diz a pergunta, ele demonstrou a sua autoridade espiritual. Jesus, de maneira nenhuma, tendo a autoridade espiritual que ele tinha dado por Deus, como nós vemos aí no verso 6, de maneira nenhuma Jesus quis ser igual a Deus e nem querer ser mais do que Deus. Como foi falado aqui desde o início no estudo, às vezes a pessoa tem uma autoridade espiritual dada por Deus e ele quer se impor igual a Deus ou até mesmo mais do que Deus por causa daquela autoridade. Como foi falado aqui, aí a pessoa querer pegar a glória que é de Deus para ele. A Bíblia diz que Jesus de modo algum ele fez isso. E lá no verso 8 diz que Jesus, achando em forma de homem, ele se humilhou diante de quem? Diante de Deus ali, mesmo ele tendo essa autoridade, ele se humilhou diante de Deus. E serve de exemplo para nós, porque a Bíblia diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele fez alguma coisa de errado? Não, mas as autoridades prendeu ele. Ele fez alguma coisa de errado? Não, mas as autoridades mandou matar ele. E ele mesmo assim foi obediente. Obediente porque ele entendia que aquele era o propósito de Deus. Então assim, ele podia se revoltar, mas ele entendeu, é uma autoridade. É o rei que está falando, é o governador. Então se deu a sentença, eu vou me submeter a essa autoridade, porque estava dentro do plano e do projeto de Deus. A autoridade não mandou ele adorar uma imagem, não mandou ele negar o nome de Deus, mas aquilo que estava sujeito à autoridade, que ela podia fazer com ele como homem, sem interromper o plano divino, fez. Que foi prender ele, que foi crucificar ele, que foi levá-lo até a morte, morte de cruz. Então a gente vê que não é fácil, mas aí você fala, não estou errado, não tem polícia que me para. Meu irmão, se o policial mandar eu parar, eu já paro na hora. Eu já vi crente fugir, nós foi para o monte, essa foi boa, não foi? Olha só, nós foi para o monte orar, aí nós está vindo do monte, aí não vou dizer quem foi, que alguém sabe, aí uma irmã da igreja com outra pessoa, vindo de moto, a polícia lá no posto lá mandou ela parar. Ela não parou não, e ela e a polícia, e aí eu fui atrás, e aí quando eu cheguei lá, e os irmãos falaram, vai lá, bispo. Eu falei, vou nada, ela está errada. Se a polícia mandou ela parar, ela tinha que ter parado. E por que ela não parou? Só porque estava sem capacete. Não, meu irmão, mandou, se está errado, está errado. É ou não é? Está errado, a polícia mandou parar. E ainda que você esteja certo, mandou parar, é uma autoridade, para. E aí você sabe, né? Levou a moto, e no outro dia, bispo, vai lá ver se tira a minha moto. Eu falei, eu vou nada, você desrespeitou, desonrou a autoridade, ainda quer que eu vou lá, se vira. Vamos para a questão. Então a resposta aí é a letra C. Vindo do monte. Aí. Vamos lá. Deixa eu só falar aqui uma questão também, né? Aconteceu lá na Igreja Batista. Estacionaram o carro da Igreja Batista em frente à casa da irmã Diva, na contramão. Só que ele estava no fundo do quintal orando. Aí deu um recado com a criança para ele estacionar na mão certa. Só que a criança chegou lá, os irmãos estavam orando, não deu recado. Quando a SIAC voltou, que o carro estava estacionado no mesmo local, ela só foi andando, abrindo a porta e batendo no carro, abrindo e batendo. E amassou o carro todo. Aí os irmãos saíram na rua atrás dessa SIAC para apagar, para tudo, e depois teve uma sessão para ir para Salvador, para tudo. Aí eu disse, não, irmãos, como é que você vai correr atrás de uma coisa que estava errada? Aqui, mesmo não exigindo, mas estava errado. E aí, assim, a gente tem que ter essa sabedoria.
É tanto que eu procuro, mesmo aqui eu sabendo que não tem essa lei de trânsito, mas eu procuro estacionar na mão certa, fazer o certo justamente por isso. Porque se chegar a bater, acontecer alguma coisa, você estando errado, você não pode ir atrás, não é? Então a gente tem que obedecer às autoridades em todos os sentidos. Isso aí. Vamos para a questão 7. A questão 7 diz assim, ó: como o Espírito Santo nos ajuda a exercer a nossa autoridade espiritual? A letra A diz assim, ó: ele nos capacita com dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais do poder de Deus. A letra B diz: ele nos ensina toda a verdade, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A letra C diz: ele nos enche de amor, que é o fruto do Espírito, que é o vínculo da perfeição. A letra D diz: todas as alternativas anteriores estão corretas. A nossa irmã Laís vai estar respondendo no nome de Jesus. Amém. Aqui em 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aí em João 16, 13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí se nós formos lá em Efésios 6, 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, com base em todos esses, contra essas coisas não há lei. E com base em todos esses versículos, eu acredito que a resposta certa é a letra D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Todos concordam? Pronto. Por que todas as alternativas estão corretas? Porque o Espírito Santo é Ele que nos capacita. A própria palavra de Deus disse isso. É Ele que nos ensina. O próprio Espírito Santo de Deus é quem nos ensina. E é Ele também que nos enche de amor. Então todas as alternativas estão corretas. E só para você entender o quanto que é importante a busca do Espírito Santo, por quê? O Espírito Santo dá o dom de quê? De curar, dom de expulsar demônios. Quando Jesus ele foi mal interpretado, disseram assim: ele expulsa os demônios por Beelzebul. Jesus disse: não, se eu expulso os demônios, eu expulso pelo poder do Espírito Santo. Então a autoridade, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, a autoridade espiritual, para que ela possa exercer a sua autoridade. Porque a autoridade espiritual sem o Espírito Santo não é autoridade espiritual. Pode ter o título de pastor, pode ter o título de bispo, de apóstolo, pode ser membro de igreja, pode ser batizado, pode ser dizimista, mas se essa pessoa não está cheia do Espírito Santo, ela não está apta para exercer a autoridade espiritual,
porque a autoridade espiritual ela é exercida com amor, com paz, com gozo, com alegria, com leveza, com direcionamento. Eu lembro que a gente teve um problema na igreja com um pastor que vinha, ficava na porta, e ele, não sei se vocês lembram, ele fala: meu líder, minha liderança. E a gente teve um problema com ele, e quando a gente foi corrigir a ele, eu liguei para o apóstolo, falei: apóstolo, eu vou chamar a atenção dele, vou sentar, vou corrigir ele. O apóstolo disse assim para mim: se for para corrigir, corrija com amor, e se não for, nem corrija. Olha para vocês verem, até para eu corrigir o irmão que estava errado, o apóstolo diz assim: corrija com amor, porque se você não for corrigir com amor, nem corrija. Porque você vai corrigir o irmão, e corrigir o irmão para botar ele para o inferno, adianta de quê? Você não corrigiu, você expulsou ele, você botou ele na porta do inferno, jogou ele do inferno. Eu sou o anjo, querubim, que vim jogar você no lago de fogo antes de... Não, irmão, é para ganhar, até para corrigir. Uma autoridade espiritual, até na hora de corrigir, ela corrige com sabedoria, para ganhar o irmão, não para perder, não para jogar o irmão no inferno. Por isso que a gente tem o Espírito Santo, todos nós temos, e devemos buscar dele a ajuda para exercer a autoridade espiritual. Vamos para a oitava. A oitava diz assim: como podemos resistir à autoridade espiritual? Como podemos resistir à autoridade espiritual do diabo? A letra A diz: podemos resistir à autoridade espiritual do diabo usando amuletos, talismãs e outros objetos de proteção. A letra B diz: podemos resistir à autoridade espiritual do diabo fugindo de toda situação que nos causa medo, angústia ou tentação. A letra C: podemos resistir à autoridade espiritual do diabo vestindo toda a armadura de Deus que nos capacita a permanecer firme na fé. Pastor Flávio vai estar respondendo. Efésios 6, versos 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Alternativa C, né, é a correta de acordo com o texto aí. Podemos resistir à autoridade espiritual do diabo, vestindo toda a armadura de Deus, que nos capacita para permanecer firmes na fé. Amém. É isso aí. Só que às vezes muitas pessoas, tem pessoas que querem usar amuletos como proteção em casa para proteger. Aí eu vou usar um sal grosso aqui com ar na minha casa, que vai proteger a minha casa do mal. Isso é amuleto de proteção, e não é isso que vai proteger da autoridade do diabo. A Bíblia aberta no Salmo 91, eu vou deixar a Bíblia aqui na minha casa aberta no Salmo 91, porque vai me proteger do mal, vai me proteger do diabo, não vai proteger. Nós acabamos de ler aqui o que é que nos protege da autoridade
do diabo sobre as nossas vidas. É verdade, pastor. Às vezes tem gente que usa pé de coelho, usa pé de viado, usa aquela planta comigo ninguém pode, espada de São Jorge, nadinha, aquele ali, sapo, porco, cachorro, elefante. Isso aí como se diz, indulgências, né? Aí o que acontece? Outra coisa também, pastor, eles também, nos comércios, eles pegam, colocam o sal e o alho. Eu cheguei num comércio que tinha comido o alho todinho e só ficou o sal. Eu falei, meu Deus, isso aqui serve para quê, meu amigo? Ele falou, não, é para tirar olho gordo, não sei o quê. Eu falei, isso aqui não tem poder algum, meu amigo. Isso aqui é bom para temperar um churrasco, uma carne. Isso aqui serve com o tempero. Isso é bom, mas para esse fins, de jeito nenhum. O que nós temos que fazer? É buscar o Espírito Santo, orar a Deus e outra coisa, e vigiar. Exatamente. Fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, é o que nos arrebenta nossos irmãos, por falta de conhecimento, porque as Escrituras nos diz, conhecerei a verdade, que a verdade vos libertará. Libertar do quê? Da ignorância, da estupidez, do pecado. Exatamente. É isso aí, não é usar amuleto que vai proteger. Eu tenho meu comércio, eu tenho meu negócio, eu vou usar um amuleto lá. Não. Se você tem seu comércio, se você tem o seu negócio, o que você vai usar? Você vai usar a sua fé, a autoridade que Deus te deu. Você vai orar e consagrar o seu comércio a Deus. Pronto. Tem pessoas também que acham que só o óleo lá vai proteger. Não vai, só o óleo ungido lá vai proteger, não. Você tem que usar a sua autoridade. Orar a Deus, consagrar, orar ao Senhor e ter fé, e pronto, que o diabo ele não tem autoridade para tocar naquilo que é de Deus, quando está na presença de Deus. Amém? Vamos lá, vamos para a questão 9. A questão 9 diz assim: como podemos reconhecer uma autoridade espiritual falsa ou abusiva? A letra A diz: podemos reconhecer uma autoridade espiritual falsa ou abusiva pelo seu caráter que é contrário ao fruto do Espírito. A letra B diz: podemos reconhecer uma autoridade espiritual falsa ou abusiva pelo seu ensino que é contrário à sã doutrina. A letra C diz: podemos reconhecer uma autoridade espiritual falsa ou abusiva pelos seus testemunhos, que é contrário ao exemplo de Jesus. A letra D diz: todas as alternativas anteriores estão corretas. O missionário Cristovaldo vai responder. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, todos os falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devastadores. Agora, 16. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Bom, segundo o que nós lemos e o que está aqui escrito no estudo, todas as alternativas, para mim, na minha concepção, condiz com essas pessoas que se dizem de Deus, né? Então a gente pode saber que essas pessoas, quando vem com a palavra que não condiz,
né? Essa pessoa é falsa. Então, a pessoa também, quando não vive o evangelho, né? O testemunho, na verdade, essas pessoas, elas estão sendo falsas diante de Deus e dos homens. Então, para mim aqui, é todas as alternativas, né? Isso, é a letra D. Todas as alternativas estão corretas, porque muitas das vezes a pessoa pode até dizer que tem uma autoridade espiritual, mas é só que a conduta dela, o caráter dela e os frutos dela vai dizer se ela tem ou se ela é realmente uma pessoa que tem uma autoridade espiritual verdadeira ou se ela é falsa. Outra coisa também, quando a pessoa ele ensina, ele está ali ensinando ao contrário, ali colocando doutrinas que muitas das vezes não existem. E a pessoa quer colocar ali uma doutrina que não existe, contrário à palavra de Deus. É usar uma autoridade, pela autoridade que ele tem, ele quer colocar uma doutrina que é contra a palavra de Deus, que é contra a vontade de Deus. Então, é falsa. Essa pessoa, a autoridade dela é falsa. Outra também, e o melhor de tudo aqui é pelo testemunho. A pessoa, ele tem uma autoridade espiritual, ele tem que ter o quê? Ele tem que dar um bom testemunho. Fala alguma coisa? Então nós vamos para a questão, aqui é a alternativa D. Vamos para 10. A 10 diz assim: como podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos? A letra A diz: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos orando por eles, que é uma forma de intercessão. A letra B diz: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos obedecendo a eles, que é uma forma de submissão. A letra C: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos apoiando-os, que é uma forma de cooperação. A letra D diz: todas as alternativas anteriores estão corretas. Graziele vai responder. 1 Timóteo 2:1 está dizendo assim: admoeste-te, pois antes de tudo que se faça, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que todos os homens seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pode falar? A Nutria está perguntando assim: como podemos honrar a Pode ir, por aí dá para responder, por o texto que leu dá para responder. Como podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos? Letra A está falando assim: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos orando a eles, que é uma forma de intercessão. Letra B: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos, observando a eles, que é uma forma de submissão. Letra C: podemos honrar a autoridade espiritual de Deus e dos seus servos, apoiando-os em que uma forma de cooperação. Letra D: todas as alternativas anteriores estão corretas. Para mim é a letra D. A letra D? Todas as alternativas anteriores estão corretas. Exatamente, é a letra D, porque como a própria palavra de Deus, ela nos ordena a gente orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelas autoridades, porque é o que? É uma forma de intercessão. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas por Deus. Também fala de quê? Que isso serve de quê? De obediência, obedecendo a eles, que é uma forma de quê? De submissão. Nós temos que obedecer
as autoridades constituídas por Deus. E também aí fala que devemos o quê? Apoiá-lo, que é uma forma de quê? De cooperação. Pode falar. Tem muita gente aí que às vezes ele pergunta para o cristão, o pré-cristão, que eu não gosto de chamar ninguém de ímpio, porque o ímpio é perca total, né? Então, ele fala assim, quem não aceita Jesus tem um Espírito Santo? Não. É bem simples o entendimento desse negócio. Porque todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus é que é dado o Espírito Santo. Outra coisa, toda autoridade nós devemos respeitar. Sim, por exemplo, quem é a autoridade aqui na igreja? É o bispo. Se ele estiver lá pregando, pode ser entrar, qual é a autoridade aqui? Mas aqui dentro, assim como no gabinete dele, ele é a autoridade lá, né? Então, E outra coisa, em relação a orar pelas nossas lideranças. Gente, nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos nem os nossos líderes, a gente vai obedecer Deus que não vê? É um negócio assim. E outra coisa, nós temos que orar pelos nossos líderes, para que a gente venha ter líderes fortes, né? E não líderes fracos. Fazer crítica de líderes, não. Chama em particular e conversa se sentir alguma coisa que não está legal, para fortalecer mais ainda o ministério. Esse é o nosso papel. Porque Amém. Quem faz oposição aos líderes é demônios. Verdade. Entendeu? E acabou. Então fica aí a minha colocação em relação a isso. E vamos Amém. nos unir, fortalecer uns aos outros, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar encerrando no nome de Jesus. Sexta-feira nós temos culto de libertação. Venha buscar a presença de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo ensinamento, ó Pai. Meu Deus, que cada um de nós venha vivenciar a tua palavra, meu Deus. Cada um de nós, meu Deus, venha obedecer, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, as nossas lideranças, Pai. Meu Deus, nos capacita para que cada um de nós possamos, meu Deus, estar orando pelas autoridades, meu Pai, constituída, ó Deus, pelo Senhor, que o Senhor venha estar abençoando no nome de Jesus. Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Está em